sempre uma alegria contar com a sua companhia aqui no programa Vida Viva. Seja muito bem-vindo e fica conosco porque o programa de hoje está demais. E eu também quero convidar você para conversar com a gente, não apenas nos ouvir, mas escreva aqui para o nosso e-mail, mande a sua dúvida de pauta, sua sugestão de assunto, a sua pergunta. Nós queremos ouvir e conversar com você. Como eu falei, o programa de hoje está imperdível. Gostaria que você ficasse conosco até o final. Dizem que Adão é que era feliz porque não tinha a sogra. Você concorda com isso? Não? Sim? Esse é o tema de hoje. E tem uma pesquisa interessante que foi feita com 6.000 casais, que fala que aproximadamente 22% tiveram algum tipo de problema conjugal decorrente do relacionamento com sogro e sogra. Para discutir esse assunto, nós trouxemos hoje aqui o pastor Jorge Mário. Olá, pastor. Que alegria contar com a sua presença. Seja muito bem-vindo ao programa Vida Viva. O prazer é meu estar aqui, tá bem? Com certeza. Pra gente conversar sobre esse assunto que eu considero muito importante. Com certeza. O pastor Jorge Mário, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem uma vasta experiência com aconselhamento familiar, também aconselhamento de casais, e hoje ele está trabalhando na região do ABC e Litoral. Bom, vamos começar então. Antes de começar eu quero mandar um beijo para minha sogra, porque eu, graças a Deus, fui privilegiada, abençoada com a relação entre sogra e sogro. Então um beijo para minha sogra Elisete Vandir, viu? Agora eu vou fazer minha primeira pergunta, pastor. Por onde a gente parte como norte para que haja uma boa relação entre sogro e sogra? Olha, esse programa tem como cosmovisão a Bíblia. Claro. E eu acho que nós deveríamos partir e iniciar a nossa discussão no que a Bíblia fala sobre isso. Então eu queria ler um texto aqui que aparece no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, falando da criação. Deus diz assim: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aqui está, Mariana, a base para um bom relacionamento entre genro, nora e sogro e sogra. O princípio está aqui. O homem deve deixar a sua mulher, deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher para que ambos sejam uma só carne, para que haja intimidade no casal. Segundo a orientação de Deus, os pais devem ser deixados. Não significa abandonar os pais. Okay. Mas os pais devem se permitir que seus filhos, agora recém-casados, vivam a vida conjugal sem a interferência dos pais. Quer dizer, então, que a vida conjugal, neste momento do casamento, passa a se sobrepor à vida com o pai e mãe? Claro. Sabe o princípio da abelha, né, das abelhas? Quando uma determinada colmeia ela está superlotada, o que acontece? Há uma divisão da colmeia e uma quantidade imensa de abelhas saem sob a liderança de uma outra rainha para formar uma nova colmeia. Este é o princípio. Um homem se casa com a sua mulher e os dois devem deixar o ambiente paterno, o relacionamento paterno e materno, para juntos formarem uma nova família. Então é um novo núcleo familiar que se forma e aí não deve haver interferência dos pais. Quando há interferência dos pais nesse novo relacionamento, nessa nova família, é que há esse problema entre sogro e sogra, e nora e genro, etc. Pela sua experiência, isso também é frequente. A interferência dos pais, né, nessa questão do casamento, existe dificuldade de colocar o papel em que o pai deve ocupar, em que a mãe deve ocupar? Existe dificuldade? Muitas. Na minha experiência pastoral, eu tenho visto muitos casais enfrentando problemas por causa da interferência dos pais. Agora, o índice maior é da interferência da mãe do rapaz, da mãe do homem. Aí está a figura da sogra da mulher. Daquela mulher que teve um filho, que agora se casou e ela tem dificuldades de aceitar essa nora, essa mulher, que é vista muitas vezes como uma intrusa, como uma ladra, como aquela que roubou meu filho, que não cuida do meu filho, coitado dele, etc, etc. Normalmente,
o índice de dificuldades com o sogro, com a figura do homem, é bem menor. E da família da esposa também menor. Também menor, é. Agora, eu te pergunto, o senhor mencionou essa questão da sogra ter sido furtada e observar como que a nova nora cuida do filho, que não é igual. Mas será que também não tem um papel de responsabilidade do próprio marido, que às vezes faz uma espécie de comparação? Ah, é porque na minha casa não era assim, a minha mãe não faz a comida desse jeito, a minha mãe deixava dessa forma. Isso também não pode trazer, mesmo sem a sogra, às vezes nem sabe que isso está acontecendo? Não, isso pode ocorrer. Por isso que Deus, na Bíblia, nesse texto que lemos há pouco, diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Não é só deixar físico, então? Não, o deixar físico, é o deixar emocional, é deixar a dependência financeira, porque quando há dependência financeira, uma vez uma jovem senhora falou comigo, sabe, pastor, eu tenho problemas sérios com minha sogra. Ela simplesmente chega de viagem, de mala e cuia e aposta-se da minha casa. E aí eu falei, mas então você fala para o seu marido falar para ela, dizer, ó, mamãe, sabe, eu queria que você não viesse assim, sabe? Aí sabe que essa senhora falou para mim, ele não faz isso, pastor, porque ele depende financeiramente da mãe. Então ele dependia financeiramente da mãe, a mãe subsidiava o filho, a família do filho, e ela então se achava do direito de mandar e de interferir. E ela invadia a privacidade da família, do casal, certo? E interferia nas decisões da nora. E isso criava um problema muito sério. Então, quem tem que colocar limites é o homem, é o filho. Se você está nos ouvindo, você é um homem casado, você tem que dizer para sua mãe, mamãe, ó, vai devagar, tá? Vai devagar, porque aqui é a nossa casa, a nossa família, e o filho tem esse poder, e ele pode fazer isso, e deve fazer. Nós estamos falando então de pais que ainda têm condição de saúde que podem morar em outra casa. Okay. Mas nós temos situações em que os pais já estão muito idosos. A gente precisa, muitas vezes, cuidar do sogro e da sogra, e às vezes eles precisam morar junto com a gente. Como é que a gente estabelece, ou assim, existe uma criança novinha e os pais os pais ajudam a cuidar do filho, mas como é que a gente consegue tentar ter uma boa convivência nessas situações em que é necessário estar no mesmo lugar? Bom, eu vivo essa realidade. Okay. A minha sogra mora conosco há 15 anos, dentro da nossa casa. Nós vivemos, graças a Deus, muito bem. Por quê? Porque nós conversamos, dialogamos e estabelecemos limites. Cada um sabe o seu papel e sabe até onde pode e deve ir. Então, esse diálogo, esta conversa aberta, franca, sem ofensa, num tom de voz amigável, é que a gente consegue estabelecer os limites e estabelecer condições para uma convivência amigável, dentro daquilo que Deus espera que aconteça. Quer dizer, o senhor sugere então que a gente diga de forma clara, mamãe, com todo respeito, este assunto eu não gostaria E não compete a você. Eu queria que você não interferisse, ok? Isso deixa para fulana, entendeu? Ou deixa comigo, nós resolvemos isso. Mas quem deve dizer? A nora ou o filho ou o genro? Como é que é? Posso dizer? Eu acho que quem deve tomar a iniciativa é o filho ou a filha, certo? Okay. Aquele que tem o vínculo de parentesco direto, ok? Por exemplo, no meu caso, na minha casa, a minha esposa, ela que é filha, ela que deve fazer e falar sobre isso, entendeu? Vamos supor que se a minha mãe estivesse morando conosco, quem deveria falar com ela seria eu. Claro. Eu que deveria conversar com ela. Então, estabelecer limites, cada um saber o seu papel, certo? Saber a sua área de ação e de influência. Certo. Os pais criam os filhos para a vida. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 noras, e eu tenho que saber que o meu papel e a minha função de pai eu já cumpri. Agora, eu tenho que respeitar o espaço do meu filho, o lar deles, e respeitar as minhas noras. Eu tenho que saber. Isso é um aprendizado, né? Claro. Porque o meu papel eu já cumpri. Às vezes os pais não concordam com a escolha dos filhos. Às vezes eles escolhem um companheiro que o pai ou a mãe não escolheria. Mas eu tenho que aceitar, porque ele é adulto,
ou minha filha é adulta, ela que escolheu, eu tenho que aceitar. Mas eu não tenho o papel de aconselhar o meu filho? Aconselhar é uma coisa, exercer influência coerciva é outra coisa. E a fase de aconselhamento é aquela fase pré, é aquela fase de namoro, é aquela fase de noivado. No momento que decide se casar, eu não tenho mais o que fazer. E esse que é o problema de muita sogra e de muito sogro, que quer continuar exercendo influência e determinando determinadas coisas lá no lar do filho, certo? Da nora, do genro, que não é espaço mais dele. Funcionando como se a minha casa o melhor funcionamento é o da minha casa. Então a sua casa também deve funcionar como a minha e eu acho que outras formas não são as adequadas. Esse que é o problema. Ai, tadinho, ela não cozinha direito para ele, ela não passa a roupa dele direito, ou coitadinha da minha filha, entendeu? Olha a casa toda bagunçada. Não importa, cada pessoa tem o companheiro e a companheira que merece e que escolheu. Às vezes está vivendo muito bem. De repente a casa é uma bagunça. Não importa, mas a pessoa está feliz. O importante é que vivam bem, certo? Claro. Porque o meu padrão não é o padrão da outra pessoa. Claro. A questão é quando eu quero estabelecer o meu padrão para outra pessoa. Claro. Impondo aquilo que não compete a mim. E isso é interessante porque nesse começo de relacionamento na mesma casa, Sim. pode trazer uma série de conflitos, porque cada um trouxe do seu lar as suas influências. Ah, porque na minha casa funciona assim, na minha casa funciona assim. Até que chega um momento em que ambos vão encontrar, mas isso é causa de problema muitas vezes. Não, mas né? é por isso que os pais devem se afastar para dar o tempo necessário para que o novo casal consiga se ajustar a essa nova realidade. Então, não é que vai ficar afastado para sempre, mas nesse primeiro começo, nesses primeiros momentos, nesses primeiros meses, o senhor aconselha que os pais fiquem um pouco mais distante mesmo. Mais do que o comum e o necessário. Olha que interessante. Quer ver uma outra coisa? São duas famílias, né? Às vezes, há famílias que todas as festas são realizadas na casa de um dos pais. É certo? verdade. Ok? Nunca se dá oportunidade para o outro. E aí começa a haver os conflitos. Então tem que haver equilíbrio, tem que, sabe, entendeu? O Natal é sempre na um casa problema, de um, né? Ano Novo na casa de outro, entendeu? A Páscoa na casa de outro, comemora aniversário lá, comemora aniversário aqui, para que haja esse equilíbrio, essa distribuição. E sempre respeitando o espaço do outro. Permitindo que o novo casal, a nova família, a família dos filhos, ok? Respirem e tomem as decisões, porque a casa é deles, não é minha. Claro. Se eu concordo ou não concordo, se aceito, se não aceito, se eu escolheria assim ou assado, não compete a mim, como sogro e como sogra, interferir. E quando eu sinto, pastor, que já é hora de poder me aproximar novamente, eu como mãe ou pai de um filho casado. Existe um princípio que eu pratico como sogro. Nunca fazer nada que eles não me peçam para fazer. Este é o princípio. É o sinal. É o sinal. Se eles me pedirem, eu vou ajudá-los dentro das minhas possibilidades. Se não me pedirem, que fiquem por lá. Às vezes eu consigo enxergar, e nós como pessoas adultas conseguimos ver às vezes que nossos filhos não conseguem ver, claro. Mesmo casados. Mas não importa. Tem que guardar um momentinho aí. Lógico, e às vezes o momento, sabe aquele princípio de que uma pessoa que tem dificuldades com dependência química, por exemplo, né? Às vezes a família fica desesperada, a família quer ajudar o indivíduo, mas enquanto ele não pedir ajuda e não reconhecer que precisa de ajuda, todo esforço na direção de ajudá-lo será vão, não vai resolver nada. Então a pessoa tem que pedir, certo? Então se o filho, se a nora pedir ajuda para os pais, para os sogros, eles vão aceitar ajuda. Ok. Aí eu vou entrar e vou aconselhar, vou orientar, mas sempre respeitando os limites e o espaço de cada um. Você que ligou a televisão agora, quer entender qual é o assunto de hoje? Nós estamos falando sobre relacionamento com sogro e sogra. E o convidado de hoje é o pastor Jorge Mário. Pastor,
E quando o casal começa a ter algum tipo de problema que não esteja relacionado à relação com a família, nova família, vamos supor, problemas financeiros, problemas de ordem sexual ou quaisquer que possam surgir, eu devo procurar os meus pais para conselhos? Como é que eu devo fazer? Porque existe o risco de o pai ou a mãe ficar um pouco melindrado com o genro ou a nora, tomar partido do filho, né? Como é que eu devo proceder? Não, isso vai depender da maturidade dos pais e da capacidade deles de administrar e gerenciar esse aconselhamento. Tá. Eu acredito que há casos em que os filhos podem procurar seus pais e serão bem orientados e bem aconselhados. Mas haverá casos em que a estrutura emocional, certo? Não seria conveniente. Seria bom procurar ajuda externa. Uma ajuda externa. Isso. E aí, porque vai depender dessa maturidade, entendeu? Então, cabe aos filhos saberem se eu posso buscar o meu pai e a minha mãe ou não. Meu pai e minha mãe vão ficar melindrados, ou porque no fim, quando a gente briga com pai e mãe, a gente acaba fazendo as pazes, mas às vezes com o sogro e a sogra acaba ficando um relacionamento meio estremecido. Sim. E aí, quem o senhor sugere que seja um bom conselheiro externo? Não, depende, tem que ser uma pessoa habilitada. Pode ser um psicólogo, né? Pode ser um terapeuta familiar, ok? Às vezes pode ser um amigo, pode ser um pastor, não sei, depende da gravidade do problema e o tipo de problema. Okay. Mas tem que ser alguém que tenha ferramentas e habilidade para aconselhar e para orientar. Por exemplo, eu como pastor não faço terapia de casais. Eu sou um conselheiro espiritual, né? Eu me nego a fazer terapia. Quando alguém tem dificuldades conjugais e me procura, eu vou aconselhar, eu vou orientar, e se eu percebo que o assunto sai fora da área da minha capacidade, da minha alçada, eu vou direcionar, eu vou encaminhar, porque eu não tenho ferramentas e habilidades para tratar, para fazer terapia familiar ou terapia conjugal. Então, a pessoa tem que saber identificar qual é o problema, qual é a gravidade e quem de fato pode me ajudar. E nesse processo, há pais que têm habilidade para oferecer essa ajuda. Mas eu estou lembrando de uma história aqui que eu já devia ter contado e eu acabei esquecendo. Eu fiquei assim, eu dei parabéns para essa mulher. Ela tem um filho casado e quando foi um dia, assim lá pelas umas 7, 8 horas da noite, o filho chegou na casa da mãe com uma malinha, certo? Oi, mamãe, tudo bem? Para, papá. Oi, meu filho, o que aconteceu? Ah, mamãe, eu vim dormir aqui em casa hoje. Vou dormir aqui em casa. Sabe meu quarto ainda está montado aí, eu vou dormir aqui em casa. Mas por que você vai dormir aqui? Aconteceu alguma coisa? Eu briguei lá com a fulana, a gente se desentendeu e eu vim dormir aqui, mamãe. Aquela mulher, sogra, mãe de filho, chegou para o filho e falou assim, não, meu filho, você não vai dormir aqui. Pode voltar para sua casa. Você vai dormir com a sua mulher. Mas mamãe, que é isso? A gente brigou. Não. Vai lá, resolva o problema com ela, assuma a sua culpa, a sua responsabilidade. Não sei o que você vai fazer. Você vai voltar para a sua casa, porque aqui você não vai dormir. Olha, o filho voltou para casa e sabe qual é o resultado dessa história? A nora adora a sogra. Nossa. A nora venera a sogra. Por quê? Porque é uma sogra inteligente, certo? Entendeu qual é o seu papel, qual que é a sua função. Ela já cumpriu o seu papel de mãe. E agora ela apoia a nora e dá cacetada no filho e não apoia os erros do filho. Porque ela percebeu que o filho é que tinha pisado na bola com a mulher, e aí veio para casa para se refugiar nos braços da mamãe e ela não aceitou. Ah, mamãe, aqui não. Aqui não, entendeu? E é esse que é o problema, quando às vezes os pais interferem a ponto de criar essas dificuldades, entendeu? Ah, muito legal essa história. E sabe onde há muita dificuldade também? Na educação dos filhos, né? Ah, eu ia te perguntar sobre isso. Então. Quando começa, os filhos nascem e aí já desde bebezinho pode haver problemas, porque, não é assim, ele está chorando por causa disso, é muito frio, é muito calor, isso pode trazer problema, né? Traz. E olha, vou te dizer, eu tenho 4 netas, é muito bom ser avô, porque você recebe todo o carinho, todo o apoio, você dá, e você não tem responsabilidades de disciplina, entendeu? Porque a disciplina compete aos pais.
Então é muito bom ser avô. E aí o princípio é o mesmo, não interferir na educação. Eu não sou pai dos meus netos, eu sou avô dos meus netos. Eu não tô aqui para estragar, mas também não vou interferir na forma... Só que a gente estraga de vez em quando. É porque a gente dá o que, sabe, sempre faz algum meio de campo assim que não é muito legal. Mas o problema é uma interferência excessiva, certo? Às vezes, existe pais que precisam dos avós para cuidar dos filhos, né? E os avós podem cuidar bem dos filhos. Se você, por exemplo, é avô ou avó e seus filhos, sua nora lá, seu genro precisa de você, você pode ajudar. Mas o princípio é, nunca vá além do que eles pedirem, ok? E não assuma responsabilidades que não dependem. Você deu uma dica excelente. O termômetro é o pedido e a necessidade do filho ou da filha. É a permissão. Até onde eles me permitem ir. Eu irei para ajudá-los, ok? E nunca irei além do que eles me pedirem e nunca irei além a ponto de interferir na vida pessoal e na vida matrimonial de meus filhos, certo? Dos meus netos, daqueles que eu amo. Agora eu queria te fazer uma pergunta, pastor, porque a gente pode ter pessoas que nos estão assistindo, nós estamos ainda falando de relacionamentos que são ainda, que ainda existem de uma forma saudável, mas pode haver algumas pessoas que nos assistem que ainda tem uma certa, que existem uma certa animosidade, em que o vínculo já foi quebrado por alguma dessas situações que a gente já falou. Que conselho o senhor nos dá, para mim e para quem nos está assistindo, para que a gente possa restabelecer uma relação com o sogro e sogra que muitas vezes já foi perdida? Sim, sabe que eu tenho observado na minha experiência pastoral, alguns relacionamentos destes nunca serão consertados. Porque o problema é a pessoa tem problemas existenciais. Existe, por exemplo, algumas mulheres que são muito, elas não foram bem amadas, né? Elas têm dificuldades com autoestima e outros tipos de dificuldades. E elas acabam se realizando no filho ou na filha. Ok? E aí quando, entre aspas, elas perdem esse filho ou essa filha, elas vão ficar amargando a vida inteira essa perda. E nunca vão aceitar a situação e vão sempre criar dificuldades e problemas. Às vezes o problema também não é o sogro, a sogra, às vezes o problema é a nora, é o genro também. Então há dificuldades que são insolúveis, há outras que têm solução. Eu preciso reconhecer o meu papel, eu preciso reconhecer a minha função, eu preciso reconhecer meu espaço, ok? Eu preciso dar liberdade para meus filhos, eu preciso entender isso. Porque é o seguinte, a felicidade de meus filhos será a minha felicidade. Se eles viverem bem, eu vou viver bem. Então eu tenho que entender isso, entendeu? Então por que eu vou criar problemas se eles estão bem? Sempre tentar dar um passo, então, na direção da reconciliação. Do perdão, certo? Dessa busca. E é uma coisa muito interessante aí, diálogo, né? Com certeza. Abrir espaço, ouvir, deixar-se ser ouvido, ok? Para que as coisas possam ser acertadas. E eu conheço algumas famílias que conseguiram acertar, mas há outras que não vão consertar nunca. Quanta coisa interessante nós pudemos aprender no dia de hoje, mas o nosso programa está acabando, de maneira que eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos está assistindo e tem ou não tem problemas, quer conviver bem com o sogro e com a sogra, pode falar para o nosso público. A minha mensagem é muito rápida e muito direta para você. Eu quero falar para você que é sogro ou sogra. Eu podia falar para você que é filho, filha, mas eu queria falar com você. A felicidade de seus filhos é a sua felicidade. Portanto, não interfira, você já cumpriu seu papel, permita que seus filhos cresçam e se desenvolvam. Se eles pedirem ajuda, ofereça ajuda, mas nunca vá além. Se você fizer assim, eles irão bem e você também. Obrigada, pastor Jorge Mário. Realmente foi um privilégio poder contar com seus conselhos, que com certeza foram úteis para as pessoas que nos estão assistindo, para as pessoas que estão aqui participando, para mim pessoalmente. E eu gostaria de já estender o convite para uma próxima vez. Vai ser um prazer contar contigo. Ok, eu gostei de falar sobre esse assunto porque esta é a minha realidade. É a minha também. E você, obrigada pela sua companhia. Fique conosco sempre. O Vida Viva existe porque você existe. Fique agora também com uma mensagem do pastor João Cláudio Chaguri.
Que prazer ter você mais uma vez aqui no programa Vida Viva. Hoje no programa nós falamos a respeito do relacionamento, especificamente o relacionamento com o sogro e o relacionamento com a sogra. E você sabe quão difícil é se relacionar. Por que é difícil? Porque nós vivemos em meio a conflitos. O conflito faz parte da vida humana nesta terra. E todos nós temos conflitos. Provavelmente você esteja vivenciando hoje algum tipo de conflito. Entretanto, querido, o que a palavra de Deus nos diz a respeito de como termos um relacionamento duradouro? O que a palavra de Deus nos diz de como termos um relacionamento positivo em nosso ser? Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Ruth, capítulo 1, o versículo 11. As Santas Escrituras nos diz o seguinte: porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? O que o texto bíblico está nos dizendo aqui? O que a palavra de Deus está nos ensinando? Aqui nós estamos vendo um diálogo entre Noemi e Ruth, um diálogo entre sogra e nora. Noemi era viúva, Ruth também era viúva, e Noemi ainda tinha uma outra nora viúva chamada Orfa. A palavra de Deus está nos ensinando que elas desejavam permanecer amigas. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que apesar dos conflitos, o relacionamento estava acima de todas as coisas. Querido, relacionamento vale muito a pena. Se relacionar bem com as pessoas, se relacionar bem com a família, se relacionar bem com o sogro, se relacionar bem com a sogra, isso traz felicidade para o lar, traz felicidade para os filhos, segurança para a família. A Bíblia nos ensina que relacionamento é a espinha dorsal da alegria, do sentimento que envolve o ser humano. O que a Bíblia nos ensina mais a respeito de relacionamento? A palavra de Deus nos diz que Deus ele é transcendente, é um Deus todo-poderoso que sustenta esse universo na palma das mãos e por ser um Deus transcendente, ele está muito distante do ser humano. Imagine que se Deus fosse somente transcendente, imagine se Deus fosse apenas um Deus distante do ser humano, não haveria o quê? Não haveria relacionamento com o ser humano. Mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo é um Deus imanente. Jesus tem relacionamento com o ser humano e Jesus se relaciona com o ser humano para que você também possa se relacionar com os seus semelhantes. Jesus atravessou galáxias e veio a esta terra para morrer por nós na cruz do Calvário, se relacionando com o ser humano, se relacionando com você, se relacionando comigo. Significa que você precisa se relacionar bem. O relacionamento faz parte da vida cristã. O bom relacionamento traz alegria para o lar. O bom relacionamento traz alegria para o casamento. O bom relacionamento traz alegria para os filhos. E por que não se relacionar bem? E como se relacionar bem conforme a palavra de Deus? Como se relacionar bem conforme as Santas Escrituras? E a Bíblia nos diz como nos relacionarmos bem. Primeiro, nós temos que valorizar a amizade. Valorize a amizade. Segundo, valorize a pessoa que está ao seu lado. Cada detalhe da pessoa, cada gesto daquela pessoa. Não importa a dificuldade, mas vivam em alegria. E você terá a vitória para a sua vida. Querido, eu desejo que você participe conosco aqui na nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Caetano do Sul. E se você deseja participar conosco em nossa igreja, você será muito bem recebido aqui. Aqui está aparecendo o site da nossa igreja. Anote esse site e venha participar conosco na nossa casa de oração. Um grande abraço, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te ilumine hoje e sempre. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.